Pela intercessão de São Bento, livrai-nos do mal. E é tão séria essa questão do mal, é tão séria, que eu sei que nós corremos dois grandes riscos aqui. É a gente atribuir tudo ao diabo, e o outro risco é achar que ele nem existe. E se a gente acha que ele nem existe, beleza, eu posso fazer o que eu quero da minha vida, e perder às vezes a oportunidade, gente, que é do céu. Eu sempre peço para o Senhor: Senhor, não importa quanto tempo eu vou viver nesse mundo, mas se eu tiver que passar 1 ano aqui a mais para perder minha alma, me leve, não me deixe perder a oportunidade do céu. E sabe, gente, que o próprio catecismo da Igreja Católica diz que é importante nós acreditarmos sim no diabo, acreditar que ele existe. Eu quero perguntar aqui para você: quem aqui veio de carro ou de moto e você, quando parou o teu carro no estacionamento, já travou, até confere às vezes, vê se a porta está fechada, ou põe uma trava lá, alguma coisa, um segredo? Quem aqui, quando saiu de casa, acionou o alarme ou trancou bem a porta, conferiu a janela? Quem faz isso aqui? Levante a mão. E eu pergunto: por que você faz isso? É porque você sabe que ladrão existe, sim ou não? Você já imaginou que tragédia você não acreditar em ladrão? Você achar que ladrão não existe? O que ia acontecer com você? Ele, se não existe, eu deixo a casa aberta. Tem gente muito desprovida aqui, que às vezes até dorme no ponto. Então ladrão existe, e nós precisamos ter um cuidado redobrado. Agora, olha aqui para mim. Se você não acreditasse que o teu Deus é maior que o ladrãozinho da esquina, você estaria aqui hoje, sim ou não? Você crê que você tem um Deus maior. Então você não pode viver a tua vida canalizando tudo nessa realidade de que o ladrão existe. Você está percebendo? Você não pode ficar vendo o diabo em tudo, mas não pode também correr o risco de não ver ele em nada, porque infelizmente ele existe. Não dá para a gente correr os dois riscos, né, gente? Porque não é porque você crê em Deus é que você vai ficar batendo de frente com o mal. Sobretudo, às vezes cutucando a onça com vara curta. Porque tem gente que nem é de muita oração aí. O que vem de servo de grupo de oração, às vezes marcar horário para falar com o padre. E eu pergunto: você é de oração? Você é uma pessoa de dobrar o joelho? Você confia em Deus? Ou é uma pessoa que está perdida também? Porque depois a gente vai ver a história dessas pessoas. E a Bíblia fala que o diabo, ele é Belial, significa o oposto do bem. A Bíblia chama ele de homicida, que pode levar à morte. Em Apocalipse 12 é chamado de dragão. Com a força dele varreu 1/3 dos anjos. Não brinca com esse bicho que ele não presta. Hein, filho? Você precisa acreditar sim. Diz o catecismo da Igreja Católica: há 3 fontes do mal. O catecismo 1730 diz assim, que a primeira fonte do mal somos nós mesmos quando não sabemos tomar decisão. Não pense que tudo é o diabo, não. Se você não tomar decisões corretas na tua vida, você vai colher fruto amargo depois dessa semente que você está plantando. Eu pergunto: quem está plantando hoje limão, pode colher morango futuramente? Não, né? Plantou limão, vai colher limão. Vai azedar. A segunda fonte do mal é o mundo. O mal está presente no mundo. A droga, a prostituição, tem muitas coisas que já está alojado no mundo. E você só experimenta o pecado do mundo se você quiser. A gente reza toda a Santa Missa: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. E a terceira fonte do mal, diz o catecismo, é o próprio diabo. Ele aparece lá no livro de Gênesis, tentando Adão e Eva. Ele é o tentador. O poder que ele tem é de tentar você. E eu pergunto: aquele fruto proibido que Adão e Eva comeram, foi empurrado goela abaixo? Ou eles foram tentados e caíram na tentação? Eles caíram. Jesus, ele faz 7 pedidos na oração do Pai Nosso. Escute o que o padre vai dizer. Diz a teologia, são 7 pedidos que ele faz na oração. Jesus pregou muito, mas a oração do Pai Nosso é uma oração condensada. As coisas mais importantes ele coloca na oração universal, que é o Pai Nosso. E 2 pedidos está relacionado ao mal, para você ver como é sério do que nós estamos falando.
Jesus diz: não nos deixeis cair em tentação. E se existe a tentação, é porque existe o tentador. Se existe a tentação, é porque existe alguém que tenta. Depois, mas livrai-nos do mal. Jesus, ele tem uma preocupação com você, filho. Tem uma preocupação comigo, porque ele sabe que a gente pode cair na tentação. Ele sabe que a gente pode simplesmente ser engolido. É tão sério que São Pedro, numa das suas cartas, ele chega a comparar o diabo com o leão. 1 Pedro 5:8. Olha o que a palavra de Deus vai revelar: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o demônio, algumas traduções, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. O vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, ele vos rodeia, procurando a quem devorar. São Pedro está comparando o diabo ao quê? A um leão, como o leão a rugir, procurando a quem devorar. E para São Pedro, comparar o diabo a um leão, significa que ele entende de leão. Se ele não entendesse como age o leão, ele não tinha que comparar. E eu pergunto para você: o leão é um bicho feroz, sim ou não? Dá para brincar com o bicho, sim ou não? Não. E olha, gente, quem gosta desses documentários que aparecem esses animais, por exemplo, lá na África, onde nós temos os leões selvagens, tem 3 características fundamentais do leão que você pode equiparar à ação nefasta de Satanás. Inclusive, no meu livro A Luta contra o Mal, e tudo que eu estou dizendo eu estou baseando nesse livro que eu escrevi, ele fala das 3 características do leão, da ação do leão. Primeiro, o leão é oportunista. Por que oportunista? Ele fica aguardando uma oportunidade de pegar a presa. O leão não é daquele bicho que sai caçar. O leão simplesmente, ele tem o território, ele anda tranquilamente, e quando ele percebe a presa, ele fica em posição de ataque, respirando até lentamente. E às vezes você vê lá aquele bichinho frágil, o viadinho, que está lá, de repente até olha desconfiado, e o leão pronto para dar o bote. E ele vai dando os passinhos lento até pegar a presa. E aí depois que pegou, já era. E a própria palavra de Deus vai dizer, por exemplo, na tentação que Jesus teve no capítulo 4 de São Lucas, ali no versículo 13, depois de o ter tentado, ele retirou-se, esperando uma oportunidade. Ou seja, o próprio diabo, ele tenta Jesus de todo jeito. Como ele não venceu Jesus lá naquela tentação no deserto, ele se retirou, mas esperando uma nova oportunidade, porque ele é oportunista, ele espera uma oportunidade. Significa que a gente não pode ficar dando oportunidade para o demônio, não. Segunda característica, ele prefere sempre a presa fácil, a mais frágil. O leão é assim. Repare que os animais de grande porte dificilmente vai ser atacado. E aquele que fica, quando é uma manada, por exemplo, aquele que fica por último é o que vai ser atacado, porque é o mais lerdo, às vezes é aquele que já está mais velho, ou pega às vezes até mesmo filhotes, porque sabe que o filhote é mais frágil. E do ponto de vista espiritual, você deve ter muita gente na tua família, pessoas que você conhece, que faz muito tempo que não colocam o pé dentro de uma igreja, né? E acha assim que, eu rezo em casa, eu não preciso estar aqui. Poxa, filho, olha aqui para mim. O próprio demônio age dessa forma como um leão, porque o leão, ele nunca ataca outros animais quando estão em grande grupo. Ele sempre espera a presa se apartar ou ficar sozinha. É ali que ele vai abocanhar. E o diabo age do mesmo jeito. Quando você vem aqui, a tua oração não é só, você está rodeado de pessoas em oração. Por isso, ele é oportunista, e ele sabe que a presa fácil é aquela que ele pode abocanhar, né? Eu digo assim, uma presa fácil, qual que é a tua fragilidade? Se você tem problema com bebida, ele vai te atacar ali, nessa fragilidade.
Se você tem problema na sexualidade, ele vai te tentar ali. Ele sabe que essa é a tua fragilidade. Tanto é que a palavra de Deus diz em Tiago 1,14: cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Concupiscência significa a fragilidade pelo qual nós somos arrastados. Essa é a concupiscência da carne. Cada um é tentado conforme a sua própria concupiscência. Parece que o diabo põe na nossa porta aquilo que a gente sabe que é tentação, né? Tem gente aqui que não poderia nem ter o celular que tem. Tem gente aqui que não poderia ter o carro que tem, porque você sabe que isso é fragilidade para você. O demônio está destruindo o teu relacionamento por causa disso. Tem gente que não poderia nem entrar na internet, porque já vai procurando o site picante. O demônio quer derrubar você, impedir você de um dia estar contemplando a glória. E eu encerro aqui. Terceira característica: ele é feroz e pode matar. Tanto é que a palavra de Deus chega a dizer assim, João capítulo 10, versículo 10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Você já viu muita gente morrendo no pecado? Porque eu, quando vou num guardamento, num velório de uma pessoa que morreu porque a polícia matou, estava num assalto, uma pessoa que morreu perdida nas drogas, eu confesso para vocês que ali mais eu clamo a misericórdia de Deus do que qualquer outra coisa. Eu rezo mais para a família que está ali, para que tome cuidado para não cair no mesmo erro, porque é triste você não ter a certeza de que a pessoa foi salva. Eu vou dizer, nós sabemos que nós estamos no combate espiritual, mas eu pergunto, adiantaria você ter um revólver, você ter uma faca, você ter uma arma física? Não adiantaria nada. Porque se a nossa batalha é espiritual, as armas também precisam ser espirituais. Para você ver se Deus não vai dobrar a tua força para você vencer teus problemas, e as coisas vão começar a fluir mais na tua vida. Porque talvez tem tanta inveja contra você, talvez tem tanto olho gordo que se chamava antigamente, que é essa energia negativa, que parece que nada está dando certo mesmo. Em nome de Jesus, pela intercessão de São Bento, aqueles que hoje estão aqui saem armados para o combate espiritual. Quem crê nisso, diga comigo: obrigado, Senhor.